Olá galera, bem-vindos a mais uma aulinha. Agora a gente vai falar de um dos assuntos principais para o cultivo das suas plantas. Isso é de qualquer planta, hein pessoal, não só da rosa do deserto. Então já cata o caderninho e já vamos fazer a anotação aí do que você pode comprar para utilizar nas suas rosas do deserto. Qual adubação você deve utilizar para que ela fique nesse aspecto com essas grandonas aqui atrás, tá bom? Bom, pessoal, todo mundo tem planta na sua casa e muitas das vezes a gente precisa interpretar o que essa planta está pedindo para a gente, não é verdade? Uma das coisas que elas mais pedem é nutriente, tá? A gente tem essa dificuldade de entender quando a planta está amarelada, quando a planta está com a folha mais avermelhada, e a gente tem que saber o que ela está pedindo para a gente jogar nela. É importante lembrar que quando se tem uma planta em um ambiente fechado, eu digo fechado como um vaso, tá? Isso é bastante, vamos dizer assim, preocupante entre aspas, porque você está contendo ali uma quantidade de nutrientes e a planta está limitada àquilo ali, tá? Ela não tem mais outros locais, como o solo. O solo, vamos dizer, é uma rocha que se decompondo por zilhões e trilhões de anos. Então ali no solo, na terra, tem vários nutrientes, pessoal. Tem vários. Tem ferro, alumínio, tem muitos nutrientes ali que a planta utiliza. E como o solo é grande, né, então tem muito espaço para ela desenvolver. Por isso que muitas das plantas ficam bonitas no solo, na terra. Ah, então eu posso plantar minha rosa do deserto na terra? Poder até pode, mas o legal da rosa do deserto é o caudex. E quando se planta na terra, não dá para se ter o controle dessas raízes. Então elas ficam muito abertas e muito profundas. E você pode danificar elas quando for fazer ali algum possível replantio para levantamento, tá? Aqui no vaso não, no vaso você cortou, o torrão tá, como se diz, é só jogar uma água e você já consegue ver a raiz dela novamente. Então não é aconselhável plantar ela na terra. Então como que a gente faz para a planta no vaso ficar bonita? A gente tem as adubações. É a adubação que vai dar o nutriente que essa planta precisa. O que ela não tem na terra, a gente dá para ela no vaso, tá bom? Então tem alguns produtos no mercado que você pode estar utilizando para fazer justamente esse controle, esse manejo. Os mais conhecidos são os NPKs, né, que são o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Esses três elementos são os principais que a sua planta vai precisar, mas lembrando que tem vários outros micro e macronutrientes que a gente precisa fornecer, e é onde a gente tem que olhar no produto que a gente vai comprar para saber se tem ou não esses nutrientes. E qual é essa melhor adubação, pessoal? A linha Forte, eu não estou sendo patrocinado, mas a linha Forte para mim é uma das mais completas. A Plantafol também tem bastante nutriente e você pode estar utilizando esses nutrientes na sua rosa do deserto. Temos aí, além do nitrogênio, fósforo e potássio, temos diversos outros como cloreto de potássio, temos o molibdênio, tem o magnésio, tá? Então tem bastante outros nutrientes que a gente só encontra em produtos mais completos, que você tem que estar utilizando pelo menos uma vez no mês, que é a regrinha que eu sempre falo, que pelo menos uma vez na semana, tá, do mês, você tem que fazer a aplicação dos inseticida, fungicida, acaricida e a adubação, que é para sua planta ter o desenvolvimento que ela precisa. Como deve ser feita essa adubação, pessoal? Cada adubo, eles geralmente na bula, eles mostram para vocês como deve ser utilizado, tá? Alguns são solúveis em água, você pode misturar uma certa quantidade, uma tampinha ou uma colher de sopa, uma colher de chá. Tem que olhar na instrução do produto para vocês não queimarem suas plantas. Lembrando que o excesso de adubação queima suas plantas, tá bom? Então leia no rótulo do produto e veja lá certinho qual é a quantidade de adubo que você deve utilizar. Igual, eu falei no vídeo que a gente tem que fazer adubação uma vez no mês, tá? Mas tem adubações que são de 3 em 3 meses. Os granulados, principalmente, são de 3 em 3 meses. Alguns duram até 6 meses, tá? Alguns são de liberação lenta, como o osmocote. Então, eles são mais lentos. Só que, como eu falei, ele não tem toda
a nutrição, tá? Geralmente ele tem só o NPK. Então vamos procurar aí alguns adubos que tenha todos os nutrientes. É muito fácil de achar, pessoal. Você pega no rótulo do produto, atrás tá lá o que ele tem na composição para você aplicar na sua planta. Todos são iguais, tá, pessoal? Vamos supor, o nitrogênio da Forte é o mesmo nitrogênio utilizado em outros tipos de adubo, tá? O que diferencia um adubo de outro é a quantidade que você deve aplicar. Vou te dar um exemplo aqui para vocês terem ideia. O Forte Flores, ele tem mais fósforo e potássio, tá? O Forte Jardim, que você utiliza ele geralmente para folhagem, ele tem mais nitrogênio. Então, pessoal, se você aplicar o Forte Jardim em um mês, no outro mês você aplica o Forte Flores, porque você está induzindo a sua planta a ter folhas, então ela vai desenvolver a parte vegetativa de folha. Quando ela ficar bonitinha com a folha bem igual essa de cá, você aplica o Forte Flores, que aí ela vai começar a desenvolver os botões, vai começar a querer florir. Aí você corta o Forte Jardim, tá? Por que você corta o Forte Jardim? Porque o nitrogênio, ele inibe a floração, porque a planta fica desenvolvendo a parte vegetativa, a parte de folha, e não desenvolve os botões, as flores, a haste floral. Então quando você quiser flor, você utiliza Forte Flores. Quando você vê que a planta está fraquinha, está feia, e quer que ela fique com folha, você utiliza o Forte Jardim. Ele vai estimular as suas plantas, tá bom? Tem também o Forte Frutas, que você pode utilizar nos casos de plantas como essa de cá, ó, com vagens. Essa adubação, pessoal, ela é rica e específica na área que a planta precisa para frutificar, para o fruto dela ficar grande, para o fruto ficar vistoso, tá? Então, isso influencia a genética também. Se você vê que uma planta não desenvolve a parte de vagem muito grande, então pode tacar 10 kg de adubo nela que não vai dar certo. Então vamos procurar um pouco de genética e quando a genética colaborar, a gente coloca aí um pouquinho de adubo nas nossas plantas. Fechou? A nova fama do mercado também é o cloreto de potássio, né? Cloreto de potássio, um adubo vermelho. Eu tenho até um pouco aqui, eu vou mostrar para vocês. O cloreto potássio, pessoal, ele é utilizado em frutas, tá? Para fazer ali a adocicação, vamos dizer assim, para deixar a fruta doce, para ela ficar mais gostosa para a gente consumir. Na rosa do deserto, ela influencia na coloração das flores, tá? E isso é muito legal. Quando você tem uma planta amarela, por exemplo, e o amarelo da planta não veio tão intenso, você utiliza o cloreto do potássio e ele vai vir um amarelo extraordinário, assim, pessoal. Ele vai influenciar na coloração. E claro, ela, em alguma parte dentro dela ali, ela vai utilizar todo adubo que você colocar nela. Mas é importante lembrar que o excesso de adubação pode sim intoxicar a sua planta, tá? Então é muito cuidado com isso. E lembrando que você tem que colocar o calcário. Isso aqui é o pulo do gato, pessoal. Toda adubação que você faz na sua rosa do deserto, você está deixando o solo ácido, porque você está colocando nutriente ali dentro, nutriente, e esse nutriente fica contido ali dentro. Enquanto a planta não absorve, ou conforme você vai regando, vai lavando aquilo ali, ele fica na terra. E isso vai deixando a sua terra ácida. Essa acidez do solo interfere na sua planta. Às vezes você fala, eu estou jogando adubo, estou fazendo um monte de coisa e essa planta não vai para frente. Mas porque às vezes o pH do solo está muito ácido e ela não consegue desenvolver. Então a dica que eu te dou, compre o calcário, coloque uma colherzinha ali em volta do vaso, pelo menos uma a cada 6 meses, tá? Para você ter um pH controlado desse solo e ajudar a sua planta. Eu fiz alguns testes aqui e elas aguentam solos alcalinos, tá? Totalmente alcalinos. Então, vamos supor, é melhor você dar ali um solo mais controlado pro alcalino do que pro ácido, porque o ácido ela não gosta, não desenvolve, ela para a parte vegetativa, ela para o desenvolvimento e aí é um problema, né? Porque você tá jogando adubo, tá gastando ali um monte de matéria-prima e a planta não tá indo para frente. Então, pelo menos a cada 6 meses, vamos utilizar o calcário. O calcário não é um adubo, tá, pessoal? O calcário, ele é um cálcio, vamos dizer, né? Que você coloca na sua planta e ele vai equilibrar.
O Biorim, que eu falei no vídeo de substrato que eu coloco, ele já tem essa função de controlador de pH do solo. Então, além dele te dar o super fosfato, né, simples, ele ainda controla o solo para a sua planta ficar lindona para você. Então esse foi o vídeo de adubação, espero que não tenha restado dúvidas sobre esse quesito, tá bom? E a quantidade de uso, vamos lá só recapitular a quantidade de uso, você vai olhar no rótulo do seu produto. Cada produto tem uma quantidade específica devido à concentração daquele adubo. Então vamos supor, eu vou falar para vocês, pessoal, coloque uma colher de sopa. Mas aí o adubo é menos do que isso, porque a concentração dele é maior. Então você vai prejudicar a sua planta totalmente. Ou você vai queimar as raízes dela, ou você vai deixar o solo muito ácido. Então olhem sempre no rótulo do produto. E o macete do calcário que eu falei para vocês. Apliquem o calcário a cada 6 meses no cantinho do vaso mesmo, para fazer o controle do pH do solo. Fechou? Então muito obrigado e até a próxima aula.